Bem-vindos de volta, pessoal. Nesta aula, vocês aprenderão sobre espaçamento e alinhamento de textos. Tá? Para começar, vamos olhar esse texto aqui do lado, né, onde nós aplicamos as propriedades que nós aprendemos de fontes da aula anterior. E vamos começar aprendendo sobre uma propriedade que é a letter spacing. Essa propriedade ela controla o espaçamento entre as letras de um texto. Tá? Então, por exemplo, vamos definir aqui a nossa propriedade para o nosso seletor P e vamos colocar aqui a propriedade letter spacing. Está aqui. Nós aumentamos em 5 pixels a largura entre as letras. Poderíamos diminuir aqui para 2, por exemplo, né? Ou aumentar ainda mais para 10. Tá aí. Né? Uma outra propriedade também que a gente utiliza muito aqui é o word spacing. Enquanto a letter space o espaçamento entre as letras, o word spacing vai ser o espaçamento que controla o espaço entre as palavras, né, de um texto. Então, vamos colocar aqui o word spacing. 10 pixels, por exemplo, também. Então, tá aí. As letras ficaram espaçadas aí com espaço de 2 pixels cada uma e as palavras um espaço de 10 pixels. Aqui vale até uma explicação. Nós podemos fazer um espaçamento negativo, viu, pessoal? Tá aí. Não fica muito bonito, mas é possível. E no word spacing também nós podemos fazer um espaçamento aqui negativo. Agora ficou uma bagunça, né? Uma outra propriedade é a line height. Né? A line height ela controla a altura dos blocos inline. Né? A altura... o que são blocos inline? Na verdade, isso vocês já devem ter aprendido no curso de XHTML. Né? Os blocos inline são aqueles elementos que correm em linha. Então, aqui nós temos um texto em linha. E esse texto está dentro de um parágrafo, dentro de um P. Então, ele controla os elementos inline dentro de um elemento de nível bloco, que é o P, no caso. Então, aqui dentro, isso aqui vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos colocar aqui um espaçamento de 30 pixels. Então, aqui ele deu um espaçamento entre as linhas do meu texto. Tá? Além dessa medida que nós colocamos aqui para o line height, nós podemos ainda colocar outras duas formas de definir ele. Nós podemos colocar um número, então poderia colocar aqui um número 1, 2, por exemplo, né? Ou poderia colocar uma porcentagem. Tá? Quando eu defino aqui o valor do line height por um número, então ele vai ser igual ao tamanho da fonte que está sendo aplicada aqui, multiplicado por esse número. Quando a gente define em porcentagem, a base de cálculo para porcentagem vai ser o valor do tamanho da fonte também. Então, por exemplo, vamos ver o resultado aqui. Aí, ó, ele espaçou, ele pegou 2 vezes o tamanho da fonte e aplicou aqui. Ou eu poderia colocar aqui 10%. São as outras duas formas. O line height não aceita valores negativos. Agora ficou uma bagunça mesmo, hein? Ele não aceita valores negativos, como nós temos aqui no letter spacing e no word spacing. Nós temos ainda uma outra propriedade, que é a vertical align. A propriedade vertical align ela controla o posicionamento vertical dos boxes inline também. Né? E vamos dar uma olhada aqui como é que isso funciona. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Opa.
Tá joia. Então vamos lá. Eu vou colocar um texto aqui, por exemplo. Vamos tirar aqui o nosso line height. E eu vou, aqui no nosso código, marcar uma dessas palavras aqui. Vamos marcar aqui, por exemplo, serviços. Como a tag spam. Pronto. Um bloco inline genérico. E vamos criar aqui o nosso estilo para ser aplicado ali naquele spam. Para vocês verem a diferença. Então, aqui nesse spam, eu quero colocar aqui um atributo vertical align. Então, vou colocar aqui o vertical align. E vamos alterar o valor desse vertical align dele para, por exemplo, sub. Vamos remover aqui o nosso estilo para poder ficar mais claro aqui a alteração. Então, serviços, se vocês analisarem bem, ele ficou ligeiramente abaixo aqui do restante do texto. É isso que o sub faz. Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, sup, de superior. Então, ele subiu, né? Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, test top. Ou test bottom também. Então, as alterações são muito pequenas aqui. Pronto. São muito sutis, mas tem uma alteração que vai, dependendo da fonte, a gente vai ter um efeito maior ou menor aqui. Temos ainda a propriedade text align. Vamos voltar aqui. Vou reduzir aqui o tamanho desse texto para a gente poder observar melhor. E vamos colocar aqui, por exemplo, de novo o nosso P e o nosso text align. A gente tem as opções aqui left, que já é exatamente esse alinhamento que nós vemos aqui, ele está um alinhamento à esquerda, né? Nós temos um alinhamento aqui à direita, right. Então, percebam aqui que ele já mudou todo o texto aqui para o lado direito. Nós temos um alinhamento ao centro, center. Então, ficou centralizado o texto. E nós ainda temos o último alinhamento, que é o justificado, aqui o justify. Então, está aqui o alinhamento justificado, ocupando todo o espaço disponível aqui para ele. E a última propriedade que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é a propriedade text indent. Indent. Essa propriedade text indent, ela define uma edentação aqui para a primeira linha do texto, tá bom? Então, é só a primeira linha do texto, contida aqui num elemento de bloco, né? Ela vai sofrer essa alteração. Então, vamos lá. Como é que a gente altera aqui esse text indent? Vamos definir um valor que pode ser tanto positivo, então vamos colocar aqui 50 pixels, por exemplo, como, aí ele alterou aqui a indentação, como um valor negativo também é permitido. Então, menos 30, por exemplo, vamos ver o resultado. Então, aqui está o resultado. O texto ficou muito mais ali à esquerda. Então, essas são as propriedades que eu gostaria de mostrar para vocês de hoje, né, para alinhamento e espaçamento de textos. Até a próxima aula, pessoal!